Olá, criptomaníacos! Será que vocês não estão sendo muito infantis em achar que o Bitcoin até o final de 2020 vai valer 1 milhão? Essa é a previsão do John McAfee mais uma vez. Eu sei bem pelo que ele passa, porque ninguém acredita em Coelhinho da Páscoa. Isso me deixa muito triste. Se você quiser ganhar seus ovos nessa Páscoa, deixa nos comentários se você confia mais em mim, no Coelhinho da Páscoa, ou no McAfee. E ai de quem não deixou o like aqui no vídeo. Sem like, sem ovo. Vamos iniciar o vídeo de hoje agradecendo a Livecoins por ter feito uma matéria sobre o lançamento da nossa plataforma. Se você quiser acessar, basta entrar em livecoins.com.br e ler a matéria completa, onde eu explico como funciona a plataforma. Falando na plataforma, essa semana tivemos o lançamento de um tutorial de como criar uma carteira de criptoativos, uma dúvida muito comum entre o público. Já na seção Notícias e Análises Gráficas, você encontra uma análise do Bitcoin e também uma análise gráfica da Binance Coin, que teve uma grande variação nos últimos dias. Quanto aos sinais, após fechar a primeira semana com 9,14% de retorno acumulado, estamos obtendo resultados ainda mais fortes na semana atual, como vocês podem ver aí na tela. É uma sequência de alvos batidos, então provavelmente na próxima segunda-feira, quando liberamos os resultados, teremos um resultado ainda melhor para essa semana. Então você que está cansado de perder dinheiro com criptomoedas, acesse agora o nosso site www.criptomaniacos.io e faça o seu cadastro. Mas vamos ao vídeo de hoje. A lei da oferta e demanda atua como reguladora do mercado. Se a oferta por um item aumenta demais e ele começa a se tornar escasso, o preço deste item sobe. Notamos isso quando a gente sai de um grande evento numa cidade e todos pedem Uber ao mesmo tempo. A demanda por Uber sobe e o preço da corrida dispara. Como consequência disso, mais e mais motoristas se deslocam para aquela região, de forma a ganhar essa tarifa extra. Isso eleva a oferta de carros e o preço rapidamente volta ao normal. O aumento da demanda leva a um aumento do preço, que por sua vez atrai mais oferta, trazendo os preços novamente para baixo. Oferta e demanda asseguram um equilíbrio de preços. É por isso que a melhor solução para um problema de desabastecimento de comida ou de água em algum lugar é simplesmente não interferir em nada. Os preços vão disparar e isso vai atrair vendedores de outras regiões para lá. E esse aumento de oferta vai servir para normalizar os preços. Eu já expliquei isso de forma ainda mais detalhada no vídeo que vai surgir no card aqui em cima, que eu gosto muito e sugiro que vocês vejam. Quando falamos sobre moedas, é a mesma coisa. Governos imprimem moeda, aumentando a oferta delas no mercado, e como consequência, o valor da moeda cai. É por isso que você comprava muita coisa com R$1 em 1994 e agora não compra mais nada. A oferta de reais disparou, porque mais reais foram jogados no mercado. E isso faz com que cada real tenha menos valor. Chamamos isso de inflação. Sendo assim, governos podem controlar a inflação ao mexer na oferta da moeda. Só que ao contrário do mercado, onde a oferta é descentralizada, quando falamos do papel moeda, ele possui um único emissor, um centralizador da oferta, que de forma criminosa pode aumentar artificialmente a oferta, mesmo quando a demanda não subiu. E pior, pode definir quem vai receber esse excesso de oferta primeiro, não sendo tão impactado pela inflação. Esse novo dinheiro é geralmente injetado na economia via bancos de desenvolvimento, como o BNDES, por exemplo. E os primeiros a colocarem a mão nesse dinheiro são grandes empresários aliados ao governo da vez. Estes empresários vão usar esse dinheiro para contratar serviços e equipamentos de outros empresários, até que esse dinheiro vá descendo nessas organizações, chegando nas mãos dos funcionários dessas empresas, que despejarão esse novo dinheiro no comércio. Notem que o valor desse dinheiro é diferente para cada um desses atores. Vamos tomar como exemplo aquela greve dos caminhoneiros. Naquela época, faltou combustível nos postos e o preço da gasolina disparou. Pois bem, quando as coisas se normalizaram e o posto voltou a receber combustível, os primeiros clientes continuaram pagando o valor antigo, o valor caro.
E com o tempo, o posto foi obrigado a ir baixando o valor porque os concorrentes também receberam mais combustível. Oferta e demanda chegaram pouco a pouco ao equilíbrio. Notem que o valor do combustível para os primeiros clientes foi bem diferente do valor para os últimos clientes. O primeiro cliente pega o valor cheio e os últimos clientes pegam o valor desvalorizado. O efeito com a injeção de mais dinheiro na economia é o mesmo. Os empresários que pegam o novo dinheiro primeiro, junto ao BNDES, pegam esse dinheiro ainda valorizado. E conforme ele vai descendo na cadeia, ele vai perdendo valor. Quem recebe o maior impacto da inflação será sempre quem está na base, o último a receber esse dinheiro, o povão. Esse controle centralizado da oferta da moeda por parte do governo gera distorções econômicas e uma constante desvalorização da moeda ao custo dos mais pobres. A inflação não passa de um imposto invisível. Mas e se existisse uma moeda onde a emissão fosse descentralizada, não favorecendo A ou B? Isso não resolveria o problema de favorecimento de grupos? Sim, e a tendência seria que a demanda por uma moeda assim fosse sempre crescente. Quanto mais os governos gerarem inflação e favorecimento a determinados grupos, maior será a demanda por esta moeda que soluciona estes problemas. Bom, você deve estar pensando, Guilherme, você acabou de provar que esse aumento da demanda atrairia mais oferta. Ou seja, se essa moeda aí começar a gerar interesse, maior será o incentivo para produzirem mais dela, correto? Exatamente. É isso que acontece com ouro ou com petróleo, por exemplo. Se a demanda por ouro ou por petróleo sobem, o preço dispara. E isso incentiva que mineradoras investam mais na extração de ouro ou que petrolíferas busquem petróleo em locais que antes não valiam a pena, como no pré-sal, por exemplo. Se custar $50 por barril para tirar petróleo lá das profundezas dos oceanos, mas o petróleo estiver valendo $100 por barril, as pessoas vão produzir, porque vale a pena. O aumento da demanda leva ao aumento da oferta, até que o preço encontre um equilíbrio. Mas o que ocorreria se a demanda por um item subisse e se esse item fosse escasso, sendo impossível aumentar sua oferta? O que ocorreria com o preço do ouro se de repente não existisse mais ouro para ser minerado? Assim que a demanda por ouro subisse, como eventualmente acontece, o preço iria disparar. Mas como não existiria mais ouro a ser minerado, não existirá aumento da oferta para equilibrar o preço, que continuaria alto. A cada nova demanda, novo aumento de preço, numa espiral de valorização. Essa escassez absoluta não existe atualmente no ouro, nem no petróleo, mas já existe numa moeda, chamada Bitcoin. Desde seu nascimento, sabemos que só existirão 21 milhões de unidades de Bitcoin. E mesmo se o preço subir para a estratosfera, não existe nada que possam fazer para aumentar essa oferta para mais de 21 milhões de unidades. Se essa moeda corrige problemas graves das moedas atuais, a tendência é que a demanda seja sempre crescente. Se esse aumento de demanda não gera aumento da oferta, o preço continuará subindo constantemente. Seja por investimento ou seja por ser uma moeda superior, o Bitcoin tende a ser pouco a pouco adotado por todos. Existem hoje cerca de 40 milhões de milionários no mundo. Se pegássemos somente este pequeno grupo de endinheirados e se cada um quisesse possuir somente um Bitcoin, não seria possível. Como existem somente 21 milhões de unidades de Bitcoin, cada um desses milionários só conseguiria ter meio Bitcoin. Isso dá uma ideia do tamanho da escassez dessa moeda. Imaginem o que vai acontecer quando o papel moeda se tornar obsoleto e perder sua dominância. Sim, veremos uma rápida migração para as criptomoedas e principalmente para a principal delas, que é o Bitcoin. Sem dúvida, isso levará a uma disparada de preços, mas será que o John McAfee está certo ao falar em Bitcoin valendo $1 milhão por unidade? Se temos 21 milhões de Bitcoins e se cada um valesse $1 milhão, chegaríamos a um valor de mercado total de 21 trilhões de dólares. Atualmente, a oferta monetária ao redor do mundo gira em torno de 90 trilhões de dólares, somando papel moeda, valores bancários, entre outras coisas. Vamos supor que nos próximos 15 anos o Bitcoin tome 10% desse valor. Isso elevaria o valor de mercado do Bitcoin para 9 trilhões de dólares, algo enorme, mas menos da metade do que precisamos para chegarmos aos 21 trilhões necessários para que cada unidade de Bitcoin valha $1 milhão. Mas a partir do momento que 10% do dinheiro mundial é Bitcoin, ele acaba se tornando uma unidade de conta.
E como ele possui oferta limitada, isso significa que a produção de riqueza ao redor do mundo se converte numa taxa de retorno para o próprio Bitcoin. Se o PIB mundial crescer 5% ao ano, isso significa que qualquer título emitido atualmente, com retorno abaixo de 5% ao ano, será substituído pelo próprio Bitcoin. Ninguém vai comprar títulos de dívida pública que rendam menos do que comprar um Bitcoin e deixar na sua própria carteira. A dívida global gira em torno de 215 trilhões de dólares. Se o Bitcoin absorver somente 5% disso, ele receberá 10 trilhões de dólares. Bom, somando os 9 trilhões de dólares que entraram em dinheiro, mais os 10 trilhões de dólares que entraram em dívidas, a gente coloca o Bitcoin com 19 trilhões de dólares, faltando somente 2 trilhões para a gente alcançar o tão sonhado 21 trilhões. Como sabemos, o Bitcoin é também uma reserva de valor, sendo considerado um substituto direto para o ouro, que tem um valor de mercado de cerca de 8 trilhões de dólares. Digamos que o Bitcoin tome somente 30% do mercado do ouro nos próximos 15 anos. Isso representa 2,4 trilhões de dólares, o que colocaria o Bitcoin acima dos 21 trilhões de dólares e, consequentemente, cada unidade em torno de 1 milhão de dólares. Conseguimos chegar nesse número sem nem mesmo falarmos em equity, ações e em diversos outros mercados que serão afetados pelo crescimento do Bitcoin. Sendo assim, o Bitcoin pode sim atingir 1 milhão de dólares. Isso é possível e pode ser matematicamente calculado com base na lógica, apenas considerando lei da oferta e demanda e a natural migração de capital para aquilo que possui maior demanda na economia. O primeiro problema que vejo no cálculo do McAfee é o tempo. Este não é um processo que aconteça em 1 ou 2 anos. Neste curto prazo, o máximo que se espera são bolhas especulativas, que, como sabemos, caem tão rápido quanto sobem. Uma valorização como essa só é possível se existir real adoção. Como vimos no meu cálculo, ela demanda que o Bitcoin se torne uma das principais moedas mundiais, representando cerca de 10% do mercado. Isso só pode ser obtido por uma adoção em massa, o que é um processo lento e contínuo, jamais um movimento de 1 ou 2 anos. O segundo problema que vejo nesse cálculo do McAfee, e que é esquecido pela maioria dos analistas, é o incentivo que existe em se buscarem substitutos para coisas escassas. Já que não se pode extrair mais daquilo, chega um momento onde compensa mais investir em pesquisa e desenvolvimento de alternativas para aquele item. Novamente, podemos usar aqui o exemplo do petróleo. Quando o petróleo era abundante e o barril custava 10 dólares, não existia qualquer necessidade de se buscar um substituto para o petróleo. Mas quando o preço do barril sobe para 100 dólares, começa a se tornar viável investir em carros elétricos, hidrogênio e outros substitutos ao petróleo. Agora, mesmo se a oferta de petróleo acabar, nada garante que seu preço continuará subindo. Pelo contrário, as pessoas podem migrar para as energias substitutas e a demanda por petróleo cair. Sem demanda, o preço também tenderá a zero, mesmo sendo um produto escasso. Por que a mesma coisa não poderia acontecer com o Bitcoin? Quanto mais o preço dele subir, e sem a possibilidade de se aumentar a oferta, maior será o incentivo para que as pessoas tentem criar um substituto superior. Isso pode não fazer sentido com o Bitcoin valendo 5 mil dólares, mas pode ser bem viável na hora que ele custar 500 mil dólares. Criptomoedas competem entre si, já que elas não são moedas de curso forçado por algum governo. A tendência será sempre que a melhor moeda tenha maior demanda. Sem dúvida, o Bitcoin tem uma enorme vantagem em ter sido a primeira criptomoeda. Estará sempre um passo na frente das outras, principalmente no quesito confiança, já que sua rede terá sempre sido testada por mais tempo. Mas nada impede que, eventualmente, a rede passe por algum problema de segurança. E se neste momento existir alguma criptomoeda substituta com características superiores à do Bitcoin, uma migração em massa pode acontecer. A demanda por Bitcoin cairia e, assim como no caso do petróleo, a sua escassez não impediria a oferta de substitutos. E esses podem ganhar o mercado e servirem como reguladores de preço, mantendo o valor do Bitcoin em equilíbrio, sem que esse jamais tenha a chance de alcançar 1 milhão de dólares por unidade. Minha opinião é que aquela transição do dinheiro de mercados tradicionais para as criptomoedas irá sim ocorrer nesta janela entre 10 e 20 anos, mas ela não vai ocorrer para o Bitcoin, e sim para o mercado de criptoativos como um todo, onde uma criptomoeda é concorrente e substituta da outra, impedindo assim que uma real escassez ocorra.
Quanto mais uma criptomoeda se valorizar, maior será o incentivo para que outras se desenvolvam e roubem parte dessa demanda. No fim, a lei da oferta e demanda vai prevalecer, nem que seja pela oferta de substitutos. Essa aqui não é uma análise fácil de se fazer, pois existem diversas variáveis. Eu não tenho uma visão fechada sobre o tema, mas eu gostaria de saber nos comentários se vocês concordam ou não com ela, e se vocês acreditam ou não que o Bitcoin eventualmente valerá $1 milhão. Ah, e se você está atrás do seu milhão, não esqueça de acessar o site www.criptomaniacos.io. O link está aqui na descrição do vídeo. Por hoje é só, pessoal. Valeu, falou, fui! Mas eu quero. Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos.